capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 10. Amém, irmãos? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido os nossos procedimentos entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Oremos. Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por este culto, onde já podemos sentir a Tua presença, no momento em que invocamos o Teu nome, que adoramos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos pelas ofertas alçadas do gasofilácio. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão. Nós te agradecemos por estar aqui nesse culto e pedimos essa cobertura do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida nesse momento, para transmitir à igreja aquilo que tens ministrado ao meu coração, ó Pai, durante a semana, e que todos nós possamos sair daqui tocados pela palavra, na presença do Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé nessa noite. Repreendemos também todo o mal, toda a tentativa de Satanás de atrapalhar a mente, os corações, de afastá-los da presença do Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós queremos um ambiente propício para a pregação e a assimilação da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquilo que o Adilson ministrou aqui no começo do culto, Romanos capítulo 3, e muitos dos louvores ministrados estão de acordo com aquilo que a gente tem ensinado aqui na igreja, quinta-feira, com aquilo que será pregado aqui hoje. Eu louvo a Deus pela direção do Espírito Santo sobre essa igreja. Queridos, a cidade de Tessalônica, uma cidade de médio porte do Império Romano, ela recebeu a visita de Paulo, por volta do ano 49, 50 da era cristã, no decurso da segunda viagem missionária de Paulo. A segunda viagem missionária começou de um modo tanto diferente, que Paulo foi o time que está ganhando não se mexe, o que está dando certo não troca. E Paulo, Timóteo e Silas, que aqui é chamado de Silvano, seu nome latino, eles começaram a evangelizar as regiões ali onde hoje é a Turquia, região da Bitínia, região da Ásia Menor, do lado da região da Frígia e da Galácia, que na primeira viagem missionária, um ano e meio antes, Paulo havia passado ali,
e havia dado muito certo, fundado igrejas. Atos 13, 14 relata, principalmente 14, relata a passagem por essa região que eu estou falando, região frígio-gálata. E eu creio que, né, como qualquer pessoa, Paulo pensou, se deu certo na primeira, né, vai dar certo na segunda. E aí então Paulo começa a tentar chegar em cidades, na província da Bitínia, da Ásia Menor, e de lugar em lugar que ele ia, Atos 16 relata isso, de lugar em lugar que ele ia, o Espírito Santo inquietava, e dizia, aqui não, Paulo, aqui não, e o Espírito Santo fechava as portas dessas cidades para Paulo, no coração de Paulo, de modo que Paulo se sentiu incomodado, disse, não estou sentindo paz, aqui não é lugar para a gente evangelizar nesse momento. E uma noite Paulo então teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem macedônio, e esse homem macedônio dizia, Paulo, venha até a Macedônia, passe a Macedônia. Então Paulo entendeu que aquela inquietação do seu coração, de não pregar o Evangelho naquelas regiões onde hoje é Turquia, e sim passar o Estreito do Bósforo e ir até a Macedônia, era algo que Deus estava o chamando. E eu quero aqui, é uma questão muito particular e interessante, queridos, que quando Paulo vai para a Macedônia, hoje é um país europeu com esse mesmo nome, né, Macedônia, em cima da Grécia, é a entrada do Evangelho na Europa, é a entrada do Evangelho no Ocidente. Ou seja, é o Evangelho vindo através dos apóstolos, mais para a região oeste do planeta, para o continente europeu, ou seja, para nós aqui ocidentais, porque depois da Europa veio para a América, o continente americano. Então é um projeto de Deus do Evangelho se expandindo para a humanidade. E quando Paulo chega na Macedônia, ele primeiro para uma cidade chamada Filipos. Lá ele tem um problema, né? Ele é preso, ele e Timóteo são presos, você conhece a história, até que Deus abre as cadeias com um terremoto e eles são libertos. Mas Paulo não fica naquela cidade, e na sequência ele desce mais ao sul e chega em uma cidade portuária chamada Tessalônica, uma cidade muito importante, com uma população judaica grande nessa cidade. Vamos lembrar que havia judeus espalhados, né, pelo mundo inteiro nessa época. E queridos, Paulo então começa a pregar em uma sinagoga. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 10, nos relata isso. Paulo então começa a pregar o Evangelho, mas os judeus incomodados. Paulo primeiro chega na sinagoga, como era o hábito, e ali começava a pregar o Evangelho. Alguns se convertiam e nascia então uma primeira igreja cristã naquela cidade. Os judeus, movidos de inveja, começaram a perseguir Paulo. E Paulo ficou apenas 3 semanas em Tessalônica. Diz lá o versículo 5 que os judeus contrataram, chamaram delinquentes das cidades, gente da malandragem. Eles foram contratados, gente desocupada, meliante, uma cidade portuária, ao redor do cais, um monte de gente ali desocupada. E essas pessoas foram chamadas pelos judeus para dar uma surra e perseguir Paulo, Timóteo, Silas e os primeiros cristãos convertidos. E isso funcionou. Eles perseguiram, apedrejaram, e Paulo teve que correr para outra cidade, cidade de Bereia. Aí já entramos no capítulo de Atos, versículo 11 em diante. Então Paulo ficou apenas 3 semanas com os irmãos de Tessalônica. Mas depois, mais adiante, logo em seguida, ele deixa lá, ele envia Timóteo e Silas, principalmente Timóteo, para cuidar dessa igreja. Queridos, mas apesar disso, me chama a atenção que quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, aproximadamente um ano e meio depois de fundar a igreja, essa carta foi escrita nos anos 51, não passou de 1 ano e meio depois de fundar a igreja que escreveu essa carta. E é surpreendente, irmãos. Eu lembro dessa carta esses dias, fazendo devocional. Eu achei assim surpreendente o modo como essa igreja amadureceu de forma tão rápida. O modo como esses irmãos amadureceram na fé de forma tão rápida. Porque Paulo ficou só 3 semanas com eles, teve só de anunciar o Evangelho e pregar, e teve que sair, depois deixou Timóteo no lugar, cuidando. Mas quando nós olhamos na introdução dessa carta, nós vemos Paulo rasgando elogios a essa igreja. Não era assim com todas as igrejas. Quando Paulo, por exemplo, escreveu a sua carta aos Gálatas, ele estava muito zangado, porque haviam distorcido a pregação do Evangelho dos judeus que estavam dentro da igreja, dizendo que sem a lei de Moisés, sem a circuncisão, eles não seriam salvos. Paulo começa a carta aos Gálatas bem mal-humorado, não tem elogio nenhum, não tem abraço nenhum, não manda aquela saudação típica dele para ninguém. Ele só diz: olha, muito me admiro que muito depressa saiu do Evangelho que eu preguei para outro Evangelho. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se vier outra pessoa qualquer, até eu mesmo, mudar de ideia, ouvir um anjo e anunciar outro Evangelho, seja nada, não amaldiçoado essa pessoa, esse anjo, seja lá o que for.
Apesar de ter elogios e demonstrar carinho, em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio. Depois de Tessalônica, ele foi para lá. A igreja, depois de 5 anos, recebeu a primeira carta de Corinto. E adivinha? Paulo diz, capítulo 3, eu queria falar para vocês como pessoas maduras na fé. Eu queria falar para vocês como se eu estivesse falando com gente crente madura. Mas eu ainda estou falando com meninos na fé. Gente que não amadureceu, gente que não cresceu. Depois de 5 anos já convertido. Mas a igreja de Tessalônica, surpreendentemente, fugindo a qualquer raciocínio lógico, né, de quanto mais tempo eles sendo cuidados por Paulo, amadureceria mais rápido. Surpreendentemente, essa igreja cresceu na fé, essa igreja amadureceu. E acompanha ali comigo no versículo 6. Olha só o que diz. Fica com o texto aberto, claro. Versículo 6 diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, e tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, né, muita confusão, quando Paulo esteve lá pregando, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? O que eles se tornaram, irmãos? Modelo para todos os crentes da Macedônia e da região vizinha ali, a província da Acaia, que era a Grécia, que os romanos chamavam de Acaia. Ok? Então, irmãos, baseado nisso, no fato de que essa igreja se tornou um modelo, um exemplo, os crentes dessa igreja eram um modelo, e nós temos muito a nos inspirar com esses irmãos de Tessalônica. Por isso eu quero ministrar uma mensagem nessa noite, cujo tema é: o que faz um crente ser um modelo de crente, de cristão? O que faz um cristão ser um modelo cristão? Vamos ver, afinal de contas, Paulo diz que eles são um modelo. Amém? O que faz eles serem um modelo? Quais são as características que esses irmãos de Tessalônica têm que fizeram deles um modelo nessa época para as igrejas da região? Primeira característica dessa igreja, primeira característica que os tornou um modelo: ficar firme em meio às tribulações. De novo, versículo 6, acompanhe comigo. Diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita o que, irmãos? Sofrimento, tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Depois você lê em casa Atos 17, 1 ao 10, você vai entender o que aconteceu lá. Como eu falei, muita confusão na chegada de Paulo na cidade, perseguição. Olha só que interessante, os irmãos de Tessalônica lembravam nessa altura como foi difícil a chegada de Paulo na cidade. E aqueles cristãos que lá continuavam sob a ameaça, especialmente dos judeus. Os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano nessa época, eles tinham uma espécie de salvo-conduto. Eles tinham uma liberdade, porque no Império Romano nenhuma religião poderia existir se aquela pessoa dentro daquela religião não fizesse culto ao imperador. Havia nas grandes cidades do Império Romano um templo do Império com a imagem do imperador, e uma vez por ano a pessoa tinha que ir lá oferecer sacrifício, queimar incenso basicamente naquele templo, e de lá ele saía com um documento dizendo que ele estava livre disso, ele agora podia praticar sua religião, qualquer que fosse, porque ele já prestou lealdade ao Estado. Os judeus eram a única religião que tinha salvo-conduto, que não precisava fazer culto ao imperador para existir. E eles, gozando desse privilégio que tinham, perseguiram muitos cristãos em várias cidades, dessa imunidade que eles tinham. E esses irmãos de Tessalônica continuaram sofrendo depois da partida de Paulo. Paulo chegou a compará-los, queridos, com a igreja da Judéia, onde nasceu, lá, né, onde estava Jerusalém, a igreja que mais sofreu, talvez até então, nessa época. Passa a página aí, Tessalonicenses 2,14. Diz assim, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos nossos patrícios, e as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo compara eles aos primeiros cristãos lá da Judéia, lá na Palestina, coisa de 20 anos antes, que
os próprios judeus, compatriotas ali da terra, começaram a perseguir Pedro e João, aquela turma toda que iniciou a pregação do Evangelho. E agora, não apenas os judeus, mas os tessalonicenses, os de cultura greco-romana, também estavam perseguindo os irmãos de Tessalônica. E ele está dizendo: olha, eu comparo vocês aos primeiros cristãos de 20 anos atrás lá da Judéia, que eram perseguidos pelos seus compatriotas. Vocês hoje também, imagina que triste, né, irmãos? O cara lá se converteu ao cristianismo, de repente começou a ser perseguido pelo vizinho, já não cumprimentava mais, já não olhava mais na cara. Ele se converteu e agora o cara lá do açougue já não quer mais vender carne para ele. Começa a fechar o cerco. Eles começaram a ficar meio isolados. Eles eu comparo vocês aos primeiros cristãos da Judéia de 20 anos atrás, que sofreram perseguição dos compatriotas. Queridos, olha só o que chama a atenção. No entanto, apesar dessa tribulação, olha só o que Paulo vai dizer. Apesar da tribulação, receberam o Evangelho com alegria do Espírito Santo. Apesar daquelas tribulações, o Espírito Santo, que tem poder para gerar alegria, mesmo em meio a momentos difíceis da nossa vida, estava gerando alegria no coração daqueles irmãos. E eles se tornaram modelo. Primeira característica por que eles eram modelo: porque eles continuavam servindo a Deus em meio às tribulações. Porque eles sentiam a alegria do Espírito Santo em meio às tribulações. Esses cristãos são modelos, são exemplares. Queridos, nós passamos por muitas lutas. A luta, a tribulação, ela faz parte da vida cristã. Eu só quero salientar, sempre dividir, é bom lembrar uma dupla divisão aqui. Pedro, na sua carta, primeira carta, no capítulo 2, no capítulo 4, agora não recordo, ele vai diferenciar os dois tipos de tribulação. Sofrer com Cristo e por Cristo é bênção, ele diz. Só não queira sofrer e fazer coisa errada, né? Imagina. O cara comprou droga, está devendo traficante atrás dele, né? Porque a tribulação a todos sabe passar tudo isso, né? O camarada comprou que não devia e depois não consegue pagar. Ele podia ter evitado essa tribulação. O camarada fez o que não devia, enfim, se envolveu um monte de história de fofoca, de problema e tal, tem rascado o problema. Podia ter evitado essa tribulação. Mas quantas e quantas tribulações que você não pediu? Você não pede para ser demitido do emprego. Você não pede para dar um problema lá no seu carro, você gastar, você ficar apertado naquele mês. Você não pede para ter um desgaste no casamento, para ter alguns problemas de relacionamento. Você não pede para a gente ter problemas com os filhos dentro de casa. Você não pede para ter um monte de problema, mas eles vêm. Acontece, Deus permite muita coisa acontecer na nossa vida. Queridos, agora olha só que interessante, apesar de lutas financeiras, problemas no casamento, qualquer outro tipo de luta, queridos, às vezes tem pessoas que se sentem descredenciadas a serem um crente exemplar por causa de suas lutas. O camarada passa tanta luta que ele acha: olha, eu não consigo nem dizer para ser um cristão. Eu não sou nem apto para falar de Jesus. Eu não estou apto para fazer alguma coisa para Deus, porque eu passo tanta luta na minha vida. Você passa por dificuldades, por tribulações, você tem às vezes a tua autoestima lá embaixo, porque você anda assim, problema do desemprego, problema, sei lá, de falta de dinheiro, problemas dentro do casamento, alguma coisa não está legal, problemas dos mais diversos, e a nossa tendência é ficar com a autoestima baixa, você se sentir inútil, e você não se sentir capaz de ser útil no reino de Deus. Mas essa igreja, passando por muitas tribulações, eles se colocaram como um modelo para as demais igrejas, eles se colocaram como um modelo, porque apesar de muita tribulação, eles não tinham autoestima baixa por causa disso, mas eles sentiam a alegria do Espírito Santo na vida deles, que opera em meio a momentos como esse, de forma sobrenatural. Então, se você tem passado por tribulações, você está em condições de ser um crente exemplar. Você está em condições de ser um crente modelo para outros crentes. Outro dia, no Copan, conselho de pastores aqui da cidade, eu ouvi um testemunho de um pastor que comoveu muito. E não foi um testemunho: quando eu vim para a cidade, eu abri igreja, cresceu um monte, hoje eu tenho uma grande igreja. É uma bênção, um testemunho maravilhoso também. Mas me comoveu a atenção, me chamou a atenção que esse pastor estava falando de uma perseguição que ele sofreu. Ele entrou em depressão, ele passou por momentos terríveis. A esposa dele chegou a ficar com síndrome do pânico. Ele achava sempre que alguém falando mal dela, não conseguia sair direito da rua. Foi uma coisa traumática. Pastor, mas o que tem de bom? Tem de bom porque ele continua firme e perseverando, servindo a Deus fielmente. Isso é modelo para mim. Isso é modelo. Modelo não é aquele que vai tudo bem, né? Porque isso aqui foi mentira, né? Quem é que vai bem em tudo? Modelos são aqueles que aos trancos e barrancos, com os perrengues, às vezes chega até a cair no pecado, às vezes falam que não devem, daí se arrepende.
com a autoestima baixa, crê que Jesus te ama, que Ele está contigo, que Ele está caminhando com você, e você sim, apesar das suas lutas, você tem condições de ser um crente exemplar, que vai motivar outros crentes que estão passando por lutas, por tribulações, no seu casamento, nas suas finanças, nas diferentes áreas da vida. Você vai servir de exemplo para fortalecer a fé dos outros. Outro dia eu cheguei em casa, um domingo aqui, aí eu cheguei em casa, aí um conhecido amigo nosso lá de Itapema, que estava numa igreja aqui da região, e compartilhou, né, ao vivo, aqueles links tem no Facebook, culto ao vivo da igreja dele. E aí eu peguei, botei uma medida e falei, vou ver, né, o cara está pregando, né, eu conheço o nome do pastor. Irmão, mas para que eu fui fazer aqui, né? O camarada está falando assim, ó. Não, sabe por quê? Sabe por que Deus quer te prosperar e quer te fazer uma pessoa rica? E não tem problema, Deus pode fazer isso mesmo, Deus abençoe, que faça com um monte de gente aqui. Mas olha só a baboseira que o cara falou. Porque você tem que entender que quando você for uma pessoa próspera, rica, você vai estar autorizado para falar de Jesus. As pessoas vão querer ouvir falar de você, porque eles vão querer esse Deus na sua vida. Agora, se a sua vida financeira vai todo mal, como é que você vai falar de Jesus? Misericórdia. Na hora eu pensei, não tem esse cara que está tirando isso. Aí me vieram alguns textos da Bíblia na cabeça. Eu pensei num tal de João Batista, que não tinha nem roupa direita para se vestir, vestia-se com roupa de cabelo, comia verso velho, um cara totalmente esquisito, morava no deserto, e as multidões vinham até ele, porque o que tinha nele era exemplo de vida, era unção de Deus na vida dele. Aí depois eu olho para Pedro e João, dois pés rapados, e olha que a igreja de Jerusalém, o povo dava tudo que tinha para a igreja, mas era dos órfãos, viu? Era repartido para os necessitados. Aí na porta do templo, vamos ver se tem raciocínio lógico, ver se está certo o raciocínio, cara. Aí Pedro e João, o mendigo pede dinheiro para ele. Eu não tenho um tostão no bolso, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Quem disse que precisa de dinheiro para falar de Jesus? Quem disse que precisa de dinheiro para ser exemplo de vida cristã? Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, da alegria do Espírito Santo dentro de você. É isso que as pessoas vão ver. Olha, ela está passando luta financeira, olha, ela está com problema, olha, ela está com enfermidade. Mas de onde vem essa alegria? Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, que me fortalece nos piores momentos da minha vida e da minha existência. É isso que te credencia a ser um cristão exemplar, um crente exemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica dessa igreja, acompanhe comigo no versículo 9. Aliás, a segunda característica é a conversão dos ídolos. Tá? Conversão dos ídolos. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus para ser o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, o mundo greco-romano, né, essa região toda influenciada pela cultura grega e romana, por isso os historiadores chamam de mundo greco-romano, né? Era um mundo completamente idólatra. Aliás, o mundo inteiro, em qualquer lugar do planeta, você achava ídolos, né? Vários deuses, cada povo tinha o seu panteão de deuses. É engraçado que de povo em povo os deuses mudavam de nome, mas seus atributos eram mais ou menos parecidos. E as cidades que Paulo foi evangelizar no mundo greco-romano, não tinha nenhuma que não fosse cheia de ídolos, com vários templos dedicados a esses deuses, e cada cidade dessas tinha o seu deus patrono, né? O deus principal, que havia um templo especial para ele, enfim, e havia toda uma influência naquela cidade a partir daquela divindade. Queridos, na mitologia desses povos, cada deus possuía seus atributos, eles eram limitados, né? Os gregos mesmo, os deuses deles eram extremamente vaidosos, né? Só para ilustrar aqui o mito de Prometeu, que era um mito dentro dessa mitologia das crenças gregas, eles acreditavam que um dia um homem chamado Prometeu, que significa amigo dos homens, ele esteve no Olimpo, seria o céu, né, deles, onde moram os deuses da mitologia grega. Lá no Olimpo, ele roubou o segredo do fogo de Apolo, deus do sol. E ele traz aos homens o fogo, e agora os homens não morrem mais de frio, com os seus alimentos, porque
porque ele traz o livro, o segredo do fogo. Os deuses irados, porque esse saber, essa glória dos deuses foi compartilhada com os homens, eles ficam enfurecidos e eles colocam então Prometeu em cima do Monte Cáucaso, em Atenas, amarrado, e todos os dias aves de rapina iam lá e comiam o seu fígado, e ele ficou eternamente lá, o seu fígado regenerava todos os dias, ele sofria eternamente com aquelas aves de rapina comendo o seu fígado. Olha só que ideia que existe nessa mitologia. Primeiro, os deuses gregos não compartilhavam sua glória. Nós compartilha não. Compartilha não. Amém. Os deuses eram caidosos, o nosso é humilde, se humilhou, foi Galileu, morou na Galileia, era pobre. Esses deuses, eles eram limitados, porque cada um só tinha uma função, tinha um poder específico. O nosso Deus é o todo-poderoso. Esses deuses não estavam preocupados com as pessoas, só queriam, em tese, o sacrifício delas. Mas Isaías, 8 séculos antes de Cristo, já disse que ninguém nunca ouviu, nem ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha a diferença, irmãos, do nosso Deus e desse Deus. E aí o que acontece, queridos? Paulo evangeliza as cidades, e muitas cidades tiveram dificuldade de largar o Egito. Mas Paulo diz, olha só, que a alegria de Paulo, né? Versículo 9 vai dizer: pois eles, está falando dos irmãos da Caia e da Macedônia, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no nosso meio. Paulo está dizendo, olha, os irmãos da Caia, da Grécia e da Macedônia, eles não falam de outra coisa. Eles falam como foi bem sucedida o nosso evangelismo em Tessalônica, como foi uma bênção o nosso projeto em Tessalônica, como deu certo a pregação do evangelho em Tessalônica, na Caia e nas outras igrejas da Macedônia não se fala outra coisa. E eles também estão admirados do modo como vocês abandonaram os ídolos tão depressa, o modo como vocês entenderam que esses ídolos não têm poder nenhum, que esses ídolos não valem nada e que vocês abandonaram eles no coração de vocês e agora vocês só adoram a Deus. E não se fala de outra coisa nas outras igrejas a não ser disso. Queridos, é muito fácil falar de ídolos hoje em dia olhando apenas para outras religiões. Vamos falar um pouquinho do nosso meio evangélico, porque a gente tem que ter um entendimento de que ídolos não são apenas imagens que são contempladas, veneradas, adoradas por outras religiões. O conceito de idolatria ou de ídolo se refere a qualquer coisa que tome o lugar de Deus, que substitua Deus, que se proponha a estar no lugar de Deus. E aí, queridos, quando nós passamos a entender a idolatria dessa forma, nós vamos ver que nós corremos sim risco, muitos riscos de cair na idolatria. Nós vivemos numa época de narcisismo. O que é o narcisismo? Outra coisa da mitologia grega, é narciso, na mitologia grega. Não lembro se era um semideus ou Deus, e ele achou uma poça d'água, e ele ficava ali se contemplando, olhando o seu rosto, e ele se cultuava, ele se admirava olhando a beleza do seu rosto. Por isso, pessoa narcisista é a pessoa que contempla a si mesmo, seu próprio corpo, cultua seu próprio corpo na frente do espelho, no parque, na academia, enfim, isso é narcisismo. Nós vivemos numa era narcisista ou não? Vivemos numa era de culto ao corpo. Pastor, mas não é bom cuidar de saúde? É bom, irmão, você deve cuidar da sua saúde. Precisar fazer uma academia, faça, cuide. Não tem problema não, cuidar da sua autoestima, cuidar do seu corpo, da sua beleza, da sua saúde. Agora tome cuidado, porque nós vivemos numa época em que cuidar da saúde ou da beleza virou o quê? Um grande produto do capitalismo. Porque existem academias vendendo o seu serviço, existem produtos sendo oferecidos, existem roupas apropriadas, existe toda uma indústria em torno disso. Existe também toda uma publicidade te empurrando para isso. Existe uma mídia que expõe lá nas novelas, nos filmes, lá no Big Brother, só pessoas que estão dentro de um padrão físico e que estão dentro desse sistema. E aí a pessoa que vai funcionar em casa, ela não é feliz, porque ela se olha assim, assado, ela não se aceita, ela não entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ela deve se alegrar com o seu corpo, e se tiver alguma coisa para a sua saúde, para mudar, então que mude, mas para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Mas quantas e quantas pessoas idolatram a si mesmo o seu corpo?
fazem do seu corpo, do seu próprio templo, o espelho, o local de adoração. Existe muita idolatria nos nossos dias. Há quem idolatra a si mesmo, né? Há quem idolatra seus diplomas. Ou lugar de vaidade, a gente acha que vaidade é só com beleza, né? Qualquer coisa, arrogância humana, o ser humano se acha, tudo é vaidade. Vai na universidade, você vê a vaidade dos professores, né? Não todos, claro. Até mesmo por teologia, a necessidade de ter discípulos ao seu redor, ajudando eles, o Senhor é bom, nossa, eu gosto das suas teorias, né? Gente que venera seus próprios diplomas, que adora aquilo que fez, aquilo que faz, aqui embolado seu patrimônio. Eu lembro que um rapaz, uma vez, eu creio que ele se converteu já, né? Ele estava na igreja um tempo lá, mas isso faz uns 10 anos, ainda perto da igreja. E aí o rapaz, ele tinha um codinome. O nome dele era X, né? Eu vou falar desse lado aí, né? O nome dele era X. Mas ele amava tanto aquele carro dele, na época do Orkut, nós não faz tempo. O perfil dele no Orkut era X do Vectra. E tanto que ele amava aquele carro, era o xodó dele. Não tem problema, né? Cuidar do carro, do patrimônio, é óbvio que você tem que cuidar. Mas, irmãos, quantas pessoas já amam o seu próprio patrimônio e idolatram aquilo? Ai, de quem chegar perto e não usar, fazendo mal a você tem patrimônio, né? Cuidado quando chega perto. Queridos, aqui idolatra o seu conforto. Você pode tirar tudo da vida daquela pessoa, mas não tira o conforto. Né? Fica tudo domingo à noite, tirar a proteção, misericórdia. Meu conforto é meu conforto. Aqui, olha, ninguém chega, ninguém tira. Isso aqui é meu. Deus abençoe que você tenha bastante conforto na sua vida. Mas não faça desse lugar como aquela árvorezinha para Jonas, né? Vai fazer a obra de Deus. A sombrinha está tão boa, né? Às vezes você vai tirar a sombrinha. Há quem idolatra filhos. Ser mais amados do que Deus no nosso coração, porque se você ama mais seus filhos do que a Deus, você se torna um idólatra, e o seu Deus é o seu filho, é a sua filha. Nós vivemos uma geração de muita idolatria aos filhos. Aqui idolatra líderes religiosos. No nosso meio evangélico, quem idolatra objetos consagrados. Irmãos, não caia nessa baboseira nunca. Veio de Israel. Se é que veio, se não pegar a água da torneira no fundo da igreja. E se veio de Israel, é uma água igual qualquer outra. Porque você não acha referência na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, nem uma para dizer que existe água ungida, rosa ungida, qualquer coisa ungida. O que cura, o que liberta, o que restaura é o poder do nome de Jesus. Nós vivemos uma época de pessoas que idolatram líderes religiosos. Aquele líder, vai lá para São Paulo, vai para não sei onde, ou aqui na região. Nós temos que cuidar com a idolatria. Cristãos realmente convertidos, salvos, são como de Tessalônica, cristãos exemplares, que abandonaram os ídolos do seu coração. Quem reina no coração de um cristão modelo, de um cristão verdadeiro, é Jesus Cristo. Amém. Que é o centro da nossa existência. Glória a Deus. As demais coisas. Assim, você que estudou lá na escola, eu não estudei muita coisa disso, eu não sou especialista nisso. Mas você sabe que no nosso sistema solar, todos os planetas giram em torno do Sol. E o seu Sol seja Jesus. Todas as demais coisas importantes da sua vida sejam meros planetas girando em torno desse Sol. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último lugar, terceira característica desses irmãos de Tessalônica, que os tornaram pessoas exemplares para as demais igrejas da época. Quem puder pegar uma para mim, acompanhe comigo no versículo 8 e o 10. Versículos 8 e 10 diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, olha só a fama deles, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade
necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 10. E para guardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Queridos, Paulo está dizendo, olha, não só na Caia e na Macedônia, mas por toda parte o Senhor ouve falar com a fé de vocês. Essa fé nos tornou famosos. O nível de fé dessa igreja foi longe. Cristãos de outros lugares ouviram falar da fé deles. Agora essa fé estava centrada no quê? O versículo 10 vai nos ajudar a entender. A fé deles estava naquilo que o irmão Gilson e o Gabriel cantaram, aguardando dos céus o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra dele. Então, queridos, eles tinham uma fé que se tornou exemplar. Agora, essa fé estava consistida em quê? Nas doutrinas da fé cristã. Nós vivemos uma época, queridos, eu me culpo por isso também, por muito tempo eu não me dediquei sempre na igreja, eu estou me corrigindo nisso, a ensinar doutrinas. Doutrinas não são doutrinas de uso e costume, como alguns deturparam. Doutrinas são as doutrinas da fé cristã. Você não é cristão sem fé. O Adilson leu aqui. Nós somos justificados pelo quê? Pela fé. É assim que adquirimos a salvação. Não é por obras. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Romanos 3 também foi lido. Olha só que interessante a importância da fé. Primeiro, eu ouço a pregação. Pela fé, eu acredito que aquilo é verdade. Quando eu passo a acreditar, perdão. Quando eu passo a acreditar, pela fé, que Jesus veio a esse mundo, habitou entre nós, viveu sem nenhum pecado, que ao mesmo tempo ele era homem e Deus, e que ele morreu na cruz sem nenhum pecado, que a sua morte tanto serviu para expiar os meus pecados, ou seja, para perdoar os meus pecados, como também me substituiu. Ao invés de um dia eu ir para o inferno e sofrer a ira de Deus, ele me substituiu na cruz e sofreu a ira por mim. A ira de Deus foi jogada sobre ele. Quando eu entendo isso, eu ouço a pregação do Evangelho e eu acredito nisso, isso me é imputado por justiça. Foi o que o Adilson leu. Falamos aqui um dia da doutrina da dupla imputação. Na cruz, os nossos pecados foram imputados sobre Cristo, e a justiça de Cristo, ou seja, ele foi o único homem justo, viveu justamente, não cometeu pecados, e os efeitos da sua justiça, ou seja, não receber a punição de Deus, passaram sobre nós. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Agora, quando eu entendo isso, e é preciso pegar para que as pessoas entendam isso. Quando eu entendo que é isso que aconteceu, aí eu passo a entender que eu sou justificado. Quem é justificado? É me tornar inocente, justo mesmo, eu não sendo, porque a justiça de Cristo na cruz foi imputada sobre mim. E agora eu sou justo. Agora a ira de Deus, como diz no final do versículo 10, passa longe de mim. E quando nós cremos nisso, gente, preste atenção, tá? Que eu vou falar aqui. Muitas vezes a gente entende errado. Muitos cristãos evangélicos não entenderam ainda a doutrina da justificação, que foi o grande tema da reforma que está fazendo 500 anos. Quando eu sou justificado pela fé, preste bem atenção. Preste atenção para não entender errado, já que o pastor está falando uma coisa muito diferente. É bíblico o que eu estou falando aqui. Quando nós somos justificados pela fé, se cumpre o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, se não me engano, versículo 26. Que Jesus na cruz pegou todo o escrito de dívida que havia contra nós, todos os meus pecados, passado, presente e futuro. Ele rasgando, cravou na cruz, e eu estou definitivamente perdoado. Se você depender de, na hora da sua morte, ter se lembrado de todos os pecados que você já cometeu na sua vida, ou recentemente, e não escapar nenhum, quem que vai para o céu? Se não escapar nem pecadinho sem pedir perdão. Quando você se converte, você aceita Jesus, o Espírito Santo mora em você, você não é mais escravo do pecado, você não vai mais viver no pecado. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui na quinta-feira.
Apesar de você não viver atolado no pecado, apesar de você não viver afundado no pecado, às vezes escapa, você fica triste por isso. Amém? Você não fica feliz quando você peca. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, você não tem mais prazer nisso. Mas acontece ou não acontece? Quando isso acontece, aí João vai dizer na sua carta que nós temos um advogado fiel que já nos defende automaticamente. E por que ele nos defende automaticamente? Não é porque logo em seguida eu fui lá e já pedi perdão pelos pecados. É porque eu estou justificado. É porque eu já estou inocentado da culpa. E nenhuma condenação há sobre mim. Preste bem atenção. Mas pastor, então eu não preciso mais pedir perdão pelos meus pecados. Claro que você precisa. Por quê? Para reconhecer diariamente que você é pecador, para que o seu processo de santificação aumente, ele progrida. Mas se depender, está tudo zeradinho na hora da sua morte, ninguém vai para o céu, queridos. Você tem que descansar na justificação, entender que você está justificado. Não é eu sou justificado hoje, agora já não estou justificado. Opa, presta atenção, eu até acredito, tá, irmãos, que um crente pode perder a salvação. Só que não funciona assim, calma. Cometi um pecadinho agora, opa, hoje apaga no livro da vida. Opa, pedi o perdão, opa, anota de novo. Daqui uma hora, depois não paga. Opa, anota, paga, anota. Você está justificado, nenhuma condenação há. E quando você entende isso, sabe qual é a diferença? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Podemos estar em paz diante de Deus. Nunca se esqueça de perder os seus pecados no seu processo de santificação e melhoramento da sua vida espiritual. Mas, queridos, quando nós temos fé por esses irmãos de Tessalônica, sabe o que acontece? Eu me sinto em paz com Deus. Eu consigo estar em paz na presença de Deus. Quando nós temos fé como os irmãos de Tessalônica, as tribulações vêm e você, apesar de dar assim uma balançada às vezes, né, que nem bambu quando bate vento, mas você fica firme, porque você tem fé. E aí você serve a Deus. E por que você serve a Deus? Mesmo que tenha tribulações, mesmo que tenha um probleminha ou outro, às vezes um probleminha dentro da igreja mesmo, é com família, não sei onde. Por quê? Porque você tem fé, você fica firme, você permanece. O autor Hebreus, ele vai dizer, a partir do capítulo 11, versículo 4, o autor de Hebreus vai falar a lista dos heróis da fé que venceram pela fé no Antigo Testamento. E antes do versículo 1 até o versículo 3, ele dá a definição de fé, que eu creio que muitos crentes aqui lembram. Vamos lembrar qual é o primeiro versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, a definição de fé. Fé é o quê? Firme fundamento. Vamos por parte. Fé primeiro, é o quê? Firme fundamento. Mas o fundamento no quê? Nas coisas que não se veem. Agora para um pouquinho aí, nas coisas que não se veem. A gente tem que parar, no século, agora recentemente, século XX, deturparam essa passagem, né? Eu não estou vendo o carro, mas ele já existe no nosso. Eu não estou vendo aquela casa, mas eu estou, mostro porque as coisas invisíveis. Querido, sabe o que o autor de Hebreus está falando? Você não viu Jesus ressurreto, mas você crê nele, amém? É disso que ele está falando. Cremos nas coisas que não vimos. Não vimos Jesus nascer, não vimos Jesus viver, não vimos os apóstolos, não vimos ele morrer, não vimos ele ressuscitar. Mas nós cremos naquilo que não vimos. Ele continua falando o quê? Depois de isso, vamos lá. Fé vem no fundamento, nas coisas que não se veem, nos fatos Que virão. Os fatos que virão, que acontecerão. É isso? Quem achou Hebreus 1? Leia, pastor Benito. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Que nós não vemos. E que esperamos? Ele inverteu a dessa tradução, inverte a ordem, né? O que esperamos? O que não vimos? Já falamos que não vimos. O que nós esperamos? Os cristãos de Tessalônica, Paulo vai dizer no versículo 10, acompanhe comigo, olha só. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. E para guardares do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, inclusive, livra da ira vindoura. A fé dos tessalonicenses gerou três coisas no coração deles: esperança na volta de Cristo, crença na ressurreição de Jesus Cristo dos mortos e a certeza de que eles estão salvos da ira vindoura. Certeza de salvação. A fé no coração dos tessalonicenses gerou a crença na doutrina da salvação, da justificação, gerou a crença na doutrina da segunda vinda de Cristo,
gerou a crença na doutrina da ressurreição, os pilares da fé cristã. A fé cristã tem várias colunas, várias doutrinas centrais, muito importantes. As três principais: a doutrina da salvação, a doutrina da ressurreição e a doutrina da segunda vinda de Cristo. Essa fé dos Tessalonicenses centralizou eles, assentou eles sobre essas colunas doutrinárias. Como que essas doutrinas estão no seu coração? Primeiro, você conhece bem elas? Você se sente em paz, salvo? Você crê e espera a volta de Cristo? Amém. Você acredita que quando isso acontecer, a ira de Deus que vai se manifestar nesse dia, dia da ira do Senhor, ela vai se desviar de você, porque a que estava reservada para você já foi lançada sobre ele na cruz? Amém? Isso é que nos faz cristãos. O que nos faz cristãos não é cuidar dos moradores de rua, não é vir na igreja, não é ter dons espirituais, não é ler a Bíblia, não é orar. Isso não nos faz cristãos. Isso é característica de cristãos. A gente salva. Isso é característica de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Mas o que nos torna cristãos é a nossa fé em Cristo Jesus e nas doutrinas ligadas a Ele. Eu não sei como está isso no seu coração, mas preste bem atenção. Quem aqui consegue ficar firme servindo a Deus sem fé? Falei já para vocês em outra ocasião, quando eu tive a minha crise de fé na minha juventude, eu parei de servir a Deus fielmente, eu parei de viver em santidade. Por quê? Porque o que sustentava a minha prática de vida era a minha fé. Quando eu já não tinha mais certeza do que eu acreditava, tudo ruiu. Você tem alimentado a sua fé nas doutrinas? Como é que você alimenta a sua fé nas doutrinas cristãs? Como é que você faz isso? Alimenta isso? Em televisão? Facebook? WhatsApp? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus. É assim que você alimenta diariamente essas doutrinas no seu coração, essa fé no seu coração. Como você tem alimentado? Você é um cristão exemplar nisso? Quando as pessoas olham para você, elas veem fé na sua vida, você enfrentando as tribulações de peito aberto, mesmo você tem dias de altos e baixos, emocional e tal, mas você continua firme, dia após dia. Você tem sido um exemplo de fé para as pessoas. Quando o novo convertido olha para a sua vida, ele pode se espelhar no nível da sua fé, no conhecimento que você tem das doutrinas cristãs. Tem muito crente que, por não conhecer a doutrina da justificação, não sabe nem ser salvo. Vive apavorado com isso. Ontem eu ministrei. Eu tenho falado muito no meu coração sobre isso. Eu ministrei sobre a doutrina da justificação para os jovens da Itapema. Depois a pessoa veio me confessar. E aquela semana ela estava se enganando se era salva. Ela não tinha certeza e ela se sentiu maravilhada com aquela palavra, porque agora ela está em paz com Deus. Eu sei que você comete pecados. Não estou revelando aqui, eu sei porque eu também cometo. Nós somos pecadores. João diz que aquele que não comete, já está mentindo, é mentiroso, está em pecado. Creio que você é justificado. Você vai pedir perdão todos os dias no seu processo de santificação, se humilhando diante de Deus. Isso é característica de quem é salvo, se humilha, pede perdão, mas você já está justificado. É o que a Bíblia diz. Aqui em pé eu quero